Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o DNA de hoje conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aqui no DNA, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e também na região. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1988. Mas antes da gente fazer essa mini viagem no tempo, quero lembrá-los a novidade que agora o DNA, além de estar ao vivo na rádio CDN, nós estaremos ao vivo também na TV Diário, aliás, e também nas redes sociais. Você pode nos acompanhar no Facebook. Vamos lá então para o ano de 1988. No mundo, as eleições presidenciais dos Estados Unidos elegeram o republicano George W. Bush como presidente do país. No Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte aprova o texto definitivo da nova Constituição brasileira. Ayrton Senna conquista o seu primeiro título mundial da Fórmula 1. Xuxa lança o show da Xuxa com o eterno hit Hilari Larie. O país parou também para saber quem foi que matou Odete Roitman. A novela Vale Tudo era sucesso na época. Neste ano, faleceu o ícone, o apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e também o ambientalista Chico Mendes. Mas nesse ano, nasceram as cantoras Adele, Rihanna e o youtuber Felipe Neto. E no dia 19 de outubro de 1988, nasceu a nossa convidada de hoje, a jornalista Letícia Sarturi Isaia. Letícia, seja muito bem-vinda ao DNA, um prazer te ter aqui. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui. Não sabia de todas essas informações sobre meu ano de nascimento. Tu viu só? Não, o ano da Constituição é um ano cheio de acontecimentos, tu viu só? Mas, Lê, pra gente conhecer um pouquinho mais de ti, a gente que é acostumada, eu pelo menos, a te ver mais pelas redes e pelos textos do jornal, hoje a gente vai conhecer mais peculiaridades e um pouco mais sobre a personalidade dessa jornalista que atua de várias formas. Vamos a um pequeno resumo pra gente conhecer um pouco mais a Lê. Letícia é jornalista graduada pela Universidade Franciscana, social media, assessora de comunicação, além de ser colunista de moda, inclusive aqui no Diário de Santa Maria, e também atua como modelo plus size. Mestre em Comunicação, Arte e Cultura pela Universidade do Minho, em Portugal. É também especialista em estudos de gênero pelo UFSM, possuindo pesquisas na área de moda, corpo, beleza, gênero e gordofobia. Lembrando também que este ano a Letícia foi eleita no concurso Destaques da Cultura de 2021, concurso realizado pelo Diário de Santa Maria e pela revista Mix, se tornando campeã da categoria produtora de conteúdo. Letícia, parabéns, já quero te dar parabéns, que eu não tinha te visto pessoalmente por troféu na nossa categoria, é um prazer te ter aqui. Então, pra gente te conhecer um pouco mais, agora a gente vê essa parte mais de currículo, mas a gente vai voltar lá no tempo, não precisa ser o 88, porque daí eu acho que fica um pouco difícil, mas vamos voltar na tua infância. Tu é daqui, natural de Santa Maria mesmo? Sim, sou de Santa Maria. Me criei muito por várias cidades aí, mas sou de Santa Maria. Como que foi a tua infância? Conta um pouco pra gente. Em que região aqui da cidade tu nasceu? Onde tu morava? Eu nasci aqui, morei sempre no centro, continuo morando no mesmo lugar. E minha infância foi muito tranquila, sempre passando finais de semana clássicos em Itaara, na chácara. A família tem casa lá, então foi muito tranquila. Como que era constituída essa família? Tem irmãos? Não, eu sou filha única. A minha mãe que me criou, mãe solo, e junto com os meus avós paternos e maternos. Fui criada por esse núcleo familiar, assim, bem repleto de avós, bem acolhedor, bem carinhoso.
E a Letícia toda do universo da moda e super vaidosa, como que era a Letícia criança? Nossa, era um nojo. Eu acho que isso tem muito a ver, essa minha preferência pela moda e pelas questões que envolvem, né, a indústria, tem muito a ver com as minhas avós. Uma delas era costureira para a família, não trabalhava enquanto profissão. Então eu sempre tive um olhar a partir dessa costura, de conhecimentos, sabe? De aplicar, de desenhar. Também comecei a desenhar muito pequena e minha mãe e minha avó faziam os meus desenhos, executavam os meus croquis, digamos assim. Mas uma aprendiz de estilista, então. Só aprendiz. E a minha avó a minha outra avó paterna, ela utilizou muito a moda como uma forma de construção de uma identidade. Ela era muito estética, gostava muito de moda, da beleza. Então eu peguei um pouquinho de cada, sabe? Veio disso. E aí nós temos a Letícia super ligada ao mundo da moda. Letícia, e qual era a brincadeira que tu mais gostava de fazer, assim? A lembrança mais, assim, ó, mais antiga, que te dá mais saudade? Do que tu brincava? Desfile. Adorava brincar. Tudo dentro desse universo. Tudo. Adorava brincar de desfiles, arrecadava roupa de todo mundo e montava looks, adoro montar looks, né? Então montava super produções, assim. Para as bonecas também. Para as bonecas, a minha avó aproveitava e fazia altos looks para as Barbies. Oh, que inveja, então, a gente improvisava. Eu me lembro que quem tinha pessoas na família que eram costureiras, faziam as roupinhas. Eu pegava aquelas coisinhas de crochê da avó e eu só enrolava e já virava um vestido de crochê. Tu tinha todo um look. Sim, a avó adorava, minha avó adorava. Ela era muito detalhista, né? Então, era hobby da Barbie, ela construía tudo, fazia tudo, sabe? E minha mãe também gostava muito, então a gente ia na antiga Macedo, né? Quem não tem uma memória afetiva em relação a Macedo, em Santa Maria, e de ir lá comprar as roupas da Barbie, enfim. Mas a minha brincadeira favorita eram os desfiles. Juntava as primas, juntava todo mundo. E vocês eram os modelos? Eram modelos, a minha mãe filmava, era assim, alta produção. Fashion Week. Cassiano Cavalheiro, nosso editor de cultura, tu tá nos escutando, tu viu a Letícia falando aqui das Barbies, do Cassiano, que é colecionador das Barbies. Sim. Tem uma coleção, assim, ó, impecável. Lê, falamos da Letícia no mundo da moda, mas eu queria saber da Letícia comunicadora, jornalista. Já existiam traços disso nessa infância? Na verdade, eu decidi ser jornalista muito nova. Com 7 anos, eu já dizia que eu queria ser jornalista. E acabei indo para a moda, para o âmbito cultural. Peguei esse gosto ainda na faculdade. Mas veio muito cedo isso e a família começou a estimular. Ainda teve uma certa resistência de alguns parentes, mas foi estimulada desde criança. Gostava muito de ler, de escrever, participava de concursos, de crônicas. Então, fui muito estimulada para isso. Foi um caminho muito natural, fluiu, sabe, até chegar na faculdade. E hoje tu trabalha até com assessoria de comunicação, com a parte das redes sociais também. Sim. Mas quando tu entrou na internet, porque a gente sabe que hoje mais do que nunca a gente consegue ver o quanto o campo do jornalismo é amplo, né? Então às vezes tu começa com aquela ideia, eu me lembro que na minha época a gente falava assim, parece que todo mundo quer ser apresentador de TV. E hoje não, a gente vê que o jornalista não necessariamente é o jornalista da bancada, né? Então quais eram as tuas preferências nesse ramo dentro da comunicação? Na verdade, eu gostava muito de escrever. Então, foi uma descoberta de outras áreas, o radiojornalismo, o fotojornalismo também, gostava muito de fazer, de fotografar. A TV sempre foi um espaço que eu não gostava de ocupar à frente. Eu acho que até por uma construção social voltada aí à mulher gorda, de ofuscar, né? Exato, sabe? De invisibilizar. Então, eu sempre gostei de fazer a produção, já trabalhei como produtora de TV, mas sempre atrás. Era uma briga para me colocar na frente. Mas foi uma desconstrução, assim. Então, hoje eu trabalho na área cultural, então faço assessoria de comunicação de músicos, enfim, qualquer área que trabalhe com cultura, né? Então, a minha preferência é a cultura e eu vou
caminhando e por diversas mídias porque hoje não adianta, né? A gente não é fixo, a gente tem que ir fluindo para todos os espaços de comunicação. E tu falou sobre essa questão da invisibilidade, né? Falou sobre a mulher gorda. E eu ia chegar nesse ponto. Tu aborda nas tuas redes sociais, então nós podemos dizer, ainda mais agora que comentamos o troféu que veio da categoria produtora de conteúdo, aonde que começou a Letícia querendo mostrar a cara nas redes sociais e levantar as pautas importantes para ti? Na verdade, eu nunca quis. Isso foi uma consequência. Eu sempre fugi. Eu não gosto muito de aparecer, assim, digamos assim. Mas eu gosto tanto desse conteúdo que eu acabei trazendo porque faz parte da minha vida, né? Então foi uma coisa sem pretensão. Até fiquei bem surpresa quando recebi esse prêmio, porque eu acredito muito que seja um reconhecimento coletivo, não é só meu, é de um movimento que tem surgido há muito tempo, se desenvolvido há 10 anos já, o ativismo se fortalecendo aqui no Brasil. Então, acredito que seja um reconhecimento coletivo. Mas eu acabo trabalhando essa questão na internet porque faz parte da minha vida. Eu pesquisava sobre isso durante muitos anos. Eu iniciei o meu olhar dentro da academia, o meu olhar sobre comunicação, cultura, corpo e moda, essas articulações. Então foi um reflexo. Acabei levando isso pro meu meio. As pessoas que me seguem acabavam trocando muita ideia sobre isso, e a gente foi se fortalecendo, uma comunidade que vai se fortalecendo e vai se reunindo em torno de um interesse em comum, né? E são, para quem acompanha e lê, são textos muito naturais. Eu tenho essa percepção, isso que tu fala que foi circunstancial, tu faz parte do teu dia a dia e tu acabou consequentemente dividindo isso nas tuas redes sociais. Na coluna do jornal eu já vi várias vezes dicas pontuais, assim, onde comprar o biquíni plus size. Dicas, eu vi um dia tu falando, eu achei ótimo, sobre o macacão, que o macacão valoriza as curvas e tal, mas também vemos crônicas. Crônicas com temáticas sobre pressão estética, sobre gordofobia, né? Eu acho que eu tenho um dever, assim, eu trago isso, eu tenho 3 deveres enquanto colunista. Não só de trazer tendência, que já é maravilhoso, e é muito importante a gente refletir sobre elas também, mas eu tenho uma obrigação de falar sobre uma desconstrução do corpo e da moda, porque isso está articulado. Não adianta eu só apresentar tendências, só, entre aspas, apresentar tendências na coluna, sendo que as mulheres que estão do outro lado, será que elas vão se identificar nisso? Porque o público plus size, público gordo, é muito diverso. A demanda é muito ampla, é muito potente. Então, eu preciso dar conta de tudo isso. É muito amplo, é muito vasto, e eu preciso dar conta disso. Atender o que essas mulheres querem, que são gostos diferentes, estilos diferentes. Então, eu vejo que eu tenho esse dever de não só trazer tendências, mas também propor uma desconstrução, um novo olhar do seu corpo com a moda, né? Porque não adianta eu apresentar. Agora, por exemplo, eu estou aqui com um cropped de renda, uma saia toda brilhosa e uma jaqueta jeans cheia de pérolas. Não adianta eu aparecer assim e uma senhora de 40, 50, 60 anos, 40 anos é senhora, não vai se identificar comigo, não vai se identificar com esse estilo. Então eu preciso dar conta das demandas delas e de uma desconstrução, porque nem toda mulher gorda ainda usa um cropped. Tem uma relação bacana com o seu corpo, porque a sociedade nos mina de proibições, de restrições, nos coloca à margem sempre. Então eu preciso propor que elas reflitam sobre os seus corpos, sobre o seu próprio estilo. Por que só veste preto, por exemplo? Sim. Porque emagrece? Ou porque tu gosta realmente de preto, sabe? São questões assim. Então eu vejo, é um dever meu falar sobre isso, abordar a moda não só a partir do que está circulando e aparecendo nas estações aí, mas propor um outro olhar das pessoas em relação à moda e seus corpos. Isso que tu falou sobre o cropped, eu vi também tu falando alguma coisa de é a primeira vez que estou usando os braços livres, né? De fora eu vi tu falando isso, deve ser um post mais antigo, e tu falou sobre propor essas reflexões
porque tu entende que não são todas as mulheres que já estão nesse estágio. E eu queria te perguntar como que foi a tua desconstrução. Se tu tinha esse embate, essas questões, como isso funcionava para ti? Quando me perguntam isso, eu sempre digo que não tem uma... A gente acha que vamos nos desconstruir. Parece que é uma chave. Sim. Que vira e, nossa, acordei desconstruída hoje. Sim. Mas é um processo muito particular. Pode ser longo. Enfim, ninguém é 100% desconstruída. Duvido muito disso. Porque a gente vive numa sociedade que tem uma pressão estética sobre todas nós mulheres, né? Que tenta nos controlar. E também tem a gordofobia. Então, não tem como escapar 100%, porque a gente ainda é educada dentro de um sistema extremamente opressor. Mas o meu percurso foi a partir do consumo de informação, de seguir alguém que é como eu, uma mulher gorda. Olha, tá usando um cropped, por exemplo, sabe? Vou experimentar. Comecei com o mais longo, até construir uma segurança e uma autoestima em relação ao corpo. É um processo muito particular, mas o meu foi a partir do consumo de informações, de referências de outras mulheres gordas, de ler sobre uma influência de, olha, vamos desconstruir isso aí. Por que tu tá passando calor usando um casaco no verão para tapar os braços gordos? Eu usava parcas no verão porque eu tinha vergonha dos meus braços. Hoje os meus braços são todos tatuados e eu fico mostrando. Sim, tem que exibir as minhas tatuagens, né? Por favor. Então, é um processo, assim, muito particular, mas o meu foi a partir do consumo de informação e a partir da moda também, me apropriando dela para desconstruir muita coisa. Isso que tu falou sobre começar a consumir conteúdo de pessoas que tu se identificava, isso é muito importante, né, Lê? Essa representatividade que a gente tanto fala, mas que ela na prática, de fato, ela precisa existir, né? E eu acredito que hoje tu possa estar também do outro lado, sendo uma inspiração para essas meninas que já tiveram no teu lugar. Como que tu enxerga esse lugar de estar representando, de dar esse apoio? Cada vez que eu tenho um retorno, que alguém me manda uma mensagem falando de quanto aquilo que eu publiquei influenciou na vida dela, eu fico emocionada, de verdade. Eu fico muito emocionada. Porque eu sempre me vejo no lugar dessa pessoa. Eu também fui modificando o meu olhar em relação ao corpo e à moda, enfim. E a minha existência na sociedade a partir do consumo de informação. Então eu fico muito emocionada. E é isso, principalmente, que me move, sabe? De compartilhar essas informações que eu trago do meu dia a dia, do meu consumo de informação para essas mulheres que me seguem. É gratificante, Imagina, acho que é emocionante mesmo, né? É muito emocionante. Saber que tu, de fato, fez diferença na vida de alguém. Eu trago tantos, eu ouço, escuto e leio tantos relatos de mulheres que me procuram desde questões voltadas ao corpo, de não encontrar roupas, até de falta de acessibilidade em Santa Maria, de situações esdrúxulas que as pessoas passaram, sabe? E é uma troca, é um ambiente também de troca, não é só eu falando ali e tentando uma desconstrução, uma informação, propor reflexões. Elas também me ensinam, é uma troca, sabe? É muito bacana isso. Eu acho que é a parte mais bacana para mim dessa produção de conteúdo. Eu lembro que quando eu fiz o mestrado, na minha banca eu defendi uma pesquisa voltada a blogueiras na época gordas, aqui do Brasil e dos Estados Unidos. E me perguntaram na banca se por que eu não compartilhava informações, não trazia isso para as redes sociais? E eu sempre gostei de pesquisar, olhar por fora, né? Acompanhar isso por fora. Então foi uma coisa muito fluida também, complementando até aquela tua outra pergunta, foi justamente aquilo que faz parte do meu dia a dia, e aí estabelecer uma troca com essas mulheres que seguem, a gente vai trocando ideias. Fazer um reflexo da tua vida. Exatamente. O papo tá muito bom, mas nós precisamos ir para um rápido intervalo. A gente está aqui conversando com a Letícia Sarturi, jornalista, conversando sobre preconceito, gordofobia, jornalismo, comunicação, e ainda temos outras pautas muito importantes, mas voltamos já já.
melhor que o Pasteur? Só um Pasteur bem maior. A nova unidade Tancredo Neves oferece salas de coleta adulto e pediátrica, recepção ampla e aconchegante e sala exclusiva para exames de Covid-19. Tudo para seu conforto e segurança serem ainda maiores. Nova unidade Tancredo Neves, Avenida Paulo Lauda, 780. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. O mês para você aproveitar descontos na Eni chegou. Até 31 de março, compre à vista na Eni e ganhe 10% de desconto em qualquer compra. Vá agora mesmo a uma loja Eni ou acesse o aplicativo e garanta as melhores marcas com 10% de desconto. Válido para pagamentos à vista. Corra e aproveite, porque a promoção é por tempo limitado. Eni, seu estilo a cada passo. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Estudar música é só uma desculpa para você se revelar. Aproveite que na Museartes, as aulas de violão e técnicas vocais estão com mensalidades a partir de R$ 179,90. Envie agora uma mensagem em nossas redes sociais e ganhe uma aula experimental grátis. São mais de 30 profissionais trabalhando com um único objetivo: de viver a música para revelar o que há de melhor em você. Já está disponível a Rádio Vox, a rádio web do Grupo Diário. São 3 estilos, incluindo pop, rock, sertanejo, pagode, MPB e muito mais. Acesse agora diariosm.com.br ou baixe o app do Grupo Diário e ouça agora. Rádio Vox, o seu estilo está aqui. E você, empreendedor de Santa Maria? A Imembuí Microfinanças tem uma super novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora você pode tirar até R$5.000, pagar em 10 vezes e sem nada de juros. É só ligar ou mandar um WhatsApp no 999267442 ou ainda acessar nosso Facebook e Instagram Imembuí Microfinanças. Há 20 anos, do lado do empreendedor. O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21h30, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20h30, e nos domingos, ao meio-dia e 19h, o comando é de Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Camila Cunha e sigo ao lado da nossa entrevistada de hoje, Letícia Sarturi Isaia. Eu e a Letícia estávamos num papo muito bom antes, ela nos contando sobre toda a trajetória dela, desde a moda lá, com a avó costureira, depois Letícia jornalista, Letícia das redes sociais, que aponta temas muito importantes como a gordofobia, tem muitos estudos também, um mestrado relacionado com essa área. Lê, eu queria te perguntar, então, quando tu começou, aqui tu falou sobre essa desconstrução, que não é uma coisa tão simples e que cada um tem o seu processo, depois que tu conseguiu isso, como que tu enxerga esse mercado da moda plus size? Bom, antes de falar de moda plus size, eu gosto de falar numa moda em geral. Sim. O mercado da moda é gordofóbico, a gente não pode passar o pano nisso, né? Porque a demanda por moda plus size é muito alta. O mercado de moda plus size é extremamente rentável, ele só cresce. Inclusive, agora eu não lembro dados, eu compartilhei até esses dias lá no meu feed, mas não lembro de cabeça. Na pandemia ele cresceu.
Ele foi um que resistiu ali. Eu salvei esse teu post aqui pra gente comentar. Um aumento de 21% de 2019 a 2021. Isso. E em 2017, eu acho que ele cresceu de uma forma significativa também, não lembro o número. Mas é um mercado rentável, que tem uma alta demanda. Então, assim, as pessoas perguntam por que eu ia te não dizer, vão e investir? por quê? Porque não é, se a gente for tirar da parte importante, sério, e a parte rentável. Então, se essas pessoas, mesmo que elas não estejam preocupadas, né? Pode ser que tenha uma parcela que não esteja, mas e aí a parte lucrativa, por que não? Só aqui no Brasil, nós temos a maior feira de moda plus da América Latina. Então, há alguns anos já o Pop Plus, quem quiser seguir nas redes sociais, que reúne centenas de lojistas diferentes. Quando a gente fala de moda plus, parece que é só um único nicho. Não, dentro da moda plus a gente tem o feminino, o masculino, o infantil, o ramo calçadista, a moda praia, lingerie, pijamas, né? Então ele é um leque muito vasto. Então é aquela pergunta, já trouxe numa das minhas colunas do Diário há muitos anos atrás, o que está faltando, por que não investir, né? Então eu vejo, a partir do que eu converso com alguns lojistas, e também o que eu observo muito de fora, são a falta de vontade de associar a sua marca à imagem de pessoas gordas. Isso é muito claro, e a gente já teve debates midiáticos sobre isso, de marcas internacionais falando claramente que não gostariam de estarem associadas a pessoas gordas. O preconceito, o preconceito às vezes se esconde também atrás no encontro fornecedor. Gente, a gente tem uma feira que reúne, né, maior da América Latina, acaba só que moda vai plus. Empurrando uma coisa pra outra, né? Tipo, e a loja? Por que a loja não vende? Mas é porque as marcas não fazem. Mas por que as marcas não fazem? Porque o fornecedor, então sempre acaba que alguém bota a culpa em alguém. Sempre vai associando. Mas é muito triste acompanhar isso. É muito triste eu escrever sobre moda plus e receber mensagens de pessoas que não encontram na cidade, às vezes, algumas, né, tendências. Cadê? Ou por um preço que caiba no seu bolso, porque o lojista também tem que pensar nisso. Não estou atacando lojistas, mas a gente também tem que pensar numa coisa: que tamanho tu está trazendo e a que preço tu estás trazendo, né? Porque não adianta oferecer também. A gente tem que olhar com um olhar de classe também, né? Nem só o poder de consumo no Brasil nesses últimos anos, nosso dinheiro não vale mais nada, então a gente também tem que ter esse olhar, sabe? É bem complicado. E a gente vê também, eu já vi reclamações lendo assim, na internet, de dizer, tem as peças com os tamanhos maiores, mas são peças que têm um estilo mais senhoril, digamos assim. E eu tenho 20 anos, por exemplo, e visto tamanhos maiores. Isso, tu vê isso também? Eu vejo, eu passei por isso. Quando eu ouço isso, eu lembro muito do meu passado, assim, procurando roupas, principalmente na minha juventude, porque eu acabava caindo só nisso, né? As estampas associadas a senhoras. E hoje, muitas das tendências que eu uso, infelizmente, eu encontro online, né? Não encontro na cidade. Claro que encontro várias outras peças, mas é complicado, assim. Mas o mercado temos cada vez mais lojistas, mulheres gordas à frente, inclusive aqui em Santa Maria, à frente de negócios, e que estão tentando ao máximo ampliar as grades de tamanho, porque não adianta só ficar em 48 ou 52, gente. Não ir lá no fundo da loja. E ainda mais, existe ainda uma polêmica que eu estava lendo sobre a frase e o nome, tamanho único. Essas peças são peças de tamanho único. Mas como que existe um tamanho único, principalmente no Brasil, né? Com mulheres com biotipos tão diferentes. Isso não é um retrocesso? Claro que é. A gente ter tamanho único. Eu trouxe isso numa das colunas recentes, até a moda do tamanho único. Era uma coisa que estava me incomodando há muito tempo. Porque minha mãe, ela veste 38.
Então, quando eu acompanho ela nas lojas, eu vejo que até ela tem dificuldade. Ela veste 38, gente. Ela tem dificuldade, às vezes, de encontrar roupas. O tamanho único é um tamanho reduzido. Sim. Um tamanho com uma proporção menor. Nossa, é bem complicado. Então, aquilo eu ia, além da minha experiência, eu via ela. Gente, todas nós somos vítimas. A gente está encontrando aí, né, a pressão estética, a gordofobia. Todas nós somos vítimas de um tamanho único que está nos excluindo. Não só nós, mulheres gordas, mas como uma diversidade corporal que existe no Brasil, sabe? Então, a moda do tamanho único, eu acho que é um dos elementos aí mais que expõe a gordofobia dentro do mercado da moda. Mas pra te ver, né, eu nunca tinha parado pra pensar nessa frase, nessa palavra, e certamente, ainda que trabalho com isso, vejo muito essa frase. Mas aí são pessoas como tu, como pesquisando sobre o assunto na internet, que a gente se depara. Então a gente tem que começar também a entender que a gente precisa buscar esse conhecimento e se questionando, mesmo que não esteja dentro desse público. E até perguntar também o que tu acha sobre isso, porque se fala muito em local de fala. Então, quando tu vê pessoas, e eu já vi também questionarem, a fulana fala sobre plus size, mas a fulana veste sei lá, 50, não sei, e tem gente que diz que não se... Existe como que se trata esse assunto? O tamanho? Bom, eu desconheço uma definição exata. Olha, isso aqui, pronto. Que plus size é isso que veste tal, a partir de tal. Eu considero a partir de um 48, 46, 48, prefiro 48. Mas a crítica que existe, e eu trago também essa crítica. Se a pessoa pode falar, tipo, levantar a causa e às vezes, será que ela pode levantar a causa? Como que vocês enxergam isso? Eu vi uma menina dizendo que não são só as pessoas gordas que precisam sim levantar essas questões. O que eu vejo principal que gira em torno desse assunto de a pessoa tá falando, é um apagamento das gordas maiores. Então, entendi. Acaba centralizando em um padrão. Foi criado um padrão plus de modelos de referência plus que as lojas utilizam, que as marcas utilizam em seus catálogos, que é uma mulher que veste ali no máximo 52, curvilínea, com o rosto magro, loira e com os traços, o rosto fino, os traços finos. Foi criado um padrão. Trago essa crítica sempre também, porque cadê as mulheres negras? Cadê a diversidade das gordas maiores? Existe um apagamento disso. Uma das primeiras modelos plus size a serem inseridas numa grande agência de modelos foi uma norte-americana que veste tamanho 22, cerca de 58. Teve um boom na indústria da moda a partir dessa inserção dela. Um olhar sobre o corpo maior. A gente precisa olhar sobre os corpos maiores. Inclusive, nas lojas, é como eu disse, eu estou vendo uma organização aqui em Santa Maria muito bacana de mulheres gordas, empreendedoras, criando seus negócios e tentando trazer ao máximo tamanho de moda para uma diversidade corporal dentro do plus, para trazer um protagonismo para essa diversidade que é invisibilizada, que é colocada à margem. Lê, nós podemos continuar bastante nesse assunto, ainda tem outras questões, acho que ele rende e é um aprendizado, eu gosto de particularmente ficar aqui discutindo, mas vamos voltar lá para a parte da cultura, vamos falar da Letícia, como assessora da imprensa, que trabalha, tu com uma amiga, trabalha nessa parte. Eu queria te perguntar, aqui no DNA a gente tem um quadro que a gente puxa mais para Santa Maria mesmo, né? Para saber a opinião dos nossos convidados. Como que tu enxerga a parte cultural? Como que ela anda aqui em Santa Maria? Sem focar em política, mas eu acho que Santa Maria teve um avanço. A gente vê diversos incentivos à cultura. O meu companheiro, ele é músico, compositor, poeta, declamador. Então a gente vivencia a cultura dentro de casa, não só eu que trabalho com cultura, mas com ele também, né? Então a gente só elogios nos últimos anos, um crescimento, um incentivo em relação ao músico. Eu trabalho, como tu falou, com uma grande amiga que também está no âmbito da cultura e a gente, enfim, só
tem visto com bons olhos o crescimento da cultura em Santa Maria, o incentivo, principalmente na pandemia, o incentivo às produções locais a partir de editais de cultura regional e locais, né? Então, foi o que salvou, digamos assim. Lá em casa, pelo menos, foi uma salvação, assim, esse incentivo à cultura que a gente tem acompanhado nos últimos anos aqui em Santa Maria. Falamos em amizade, então eu vou ir para um outro quadro. Aqui no DNA a gente tem um quadro, tá? Que nós temos especialistas. Especialistas, no caso, em Letícia. Então eu ia pedir para o Marcelo para que a gente escute os dois primeiros... Não, o primeiro áudio. Vamos escutar o primeiro áudio, vamos ver de quem é. Eu costumo dizer que a minha amizade com a Letícia é tipo aqueles pratos elaborados de restaurante que levam um tempo bem longo de cozimento, porque a gente se conheceu na faculdade, né? Nós éramos de turmas diferentes, eu me formei primeiro do que ela. Depois a gente foi colega no jornal A Razão, mas a nossa amizade se fortaleceu depois disso, depois desses encontros. E é uma honra ter uma amiga como a Letícia, uma ótima ouvinte, uma pessoa que eu tenho certeza que se eu precisar dela a qualquer horário, em qualquer lugar, ela vai dar um jeito de estar do meu lado, mesmo que não seja presencialmente, né? Nesses tempos pandêmicos a gente não teve os encontros físicos, mas a presença, né, a presença dela é constante na minha vida. Eu sei que eu tenho uma amiga incrível aí, ganhando o mundo cada vez mais, que é a Letícia. Sem contar a elegância, né, com qual ela faz o trabalho dela, que é invejável, né? É absurdo a forma natural como a Letícia consegue trazer os assuntos todos que ela pesquisa. É uma coisa muito natural, assim, parece que ela já nasceu sabendo tudo aquilo. E a gente sabe que teve um longo caminho de pesquisa, de dedicação, e ela é um ser humano incrível. Assim, eu costumo dizer que a Letícia me trouxe mais do que uma simples amizade. Eu sou amiga da família dela, sabe? Porque ela é uma pessoa muito família, que transforma os seus amigos em família. E eu sinto muita saudade de conviver fisicamente com ela. Mas eu sei que mesmo distante a gente está unida e nós estamos juntas, né? Cada uma trilhando o seu caminho, mas a gente está sempre uma do lado da outra, incentivando, trocando ideias, né? Trocando conselhos, confidências. Então, o que eu posso dizer é que a Letícia é uma profissional e uma pessoa que tem no seu DNA a alegria, a felicidade, a competência, e é um orgulho para mim ser amiga da Letícia. Quando eu falo dela para as outras pessoas, eu tenho muito orgulho de dizer que ela é minha amiga. Nossa, que declaração, hein? Começamos bem. Quem é essa amiga? Amiga da família. É pra chorar, né? Porque a teu critério. Emocionante. Porque foi. É emocionante. A Bia Zasso, né? Ela é incrível. Ela tava falando, parecia que ela é um espelho, gente. Sim. Porque ela tá falando dela também, porque ela é igual. Ela é exatamente assim. Tô morrendo de saudade dela. É bem isso que a Bia... A gente não tá sempre grudada. A gente não é aquela amizade que a gente tá sempre grudada. A gente sabe que a gente pode contar sempre pra qualquer coisa, exatamente como ela disse. A qualquer momento, a qualquer hora. E quando a gente se encontra, nossa, a gente fica horas. Porque, assim, é aquela amizade que tu não precisa estar toda hora afirmando, mandando mensagem, tentando, sabe? Ela é forte o suficiente. A gente passou a pandemia toda sem se ver. A gente só se encontrou na Feira do Livro ano passado. Mas é assim, é como se fosse... É uma irmandade, ela é minha irmã, né? É uma profissional que eu admiro muito. E, nossa, eu tô emocionada aqui, morrendo de saudade dela. Não consigo nem falar direito. Bem jornalista mesmo. Eu achei chique a definição do prato gourmet. A Bia, crítica, é uma crítica de cinema. Depois ela ainda, claro. E depois ainda ela finalizou fazendo um trocadilho com DNA. Nossa, muito bom. Vamos escutar agora um segundo depoimento para Letícia.
Bom, eu conheço a Leite faz um pouco mais de 12 anos, então acredito que eu tenha propriedade para falar algumas coisas que eu vou falar aqui. A gente se conheceu em 2010, num estágio na Cassisme, trabalhando com assessoria de imprensa, e a partir dali a gente não se desgrudou, né? Foi uma relação que começou por trabalho e que se seguiu por amizade genuína. Eu falo para Letícia sempre que eu posso falar, eu falo, sempre que eu posso lembrar, eu lembro. A Letícia, ela tem uma força, uma potência que às vezes até ela mesma duvida. Ela não tem noção do quão forte ela é, ela não tem noção do quão talentosa ela é. E a gente tá do lado sempre pra lembrar, né? Porque ela faz isso comigo todos os dias, diariamente. Então a gente se fortalece uma na outra. Eu admiro muito ela como mulher, como profissional, como jornalista, como amiga. A Letícia, ela é um bálsamo, ela é uma amiga que todo amigo deveria ter, toda pessoa deveria ter uma Letícia na sua vida. E eu tenho uma alegria muito grande em perceber que a gente consegue, além de manter a nossa amizade, manter uma relação profissional muito bonita, porque agora, depois de muitos anos em que a gente não trabalhava mais juntas, a gente voltou a trabalhar juntos com parcerias muito boas, e eu só espero que toda essa parceria, essa amizade perdure, e que a Leti nunca esqueça o quão forte e especial ela é. Quem é essa amiga sócia, pelo que eu entendi? Não, é chefe. Eu chamo ela de chefe, ela fica brava comigo. Ai, Alice Brum Nossa, vocês pegaram duas irmãs minhas. Assim, a Alice é meu chuchuzinho, eu digo pra ela, meu chuchuzinho. A gente se conhece há muito tempo também. E trabalhamos muito juntas, então, além de toda a afinidade, por causa da nossa amizade, dessa irmandade, de também ser família, assim, eu amo a família dela. E ela também, dentro da minha família, ela também é uma irmã pra mim. Ela é minha família. A gente trabalha junto, a gente voltou a trabalhar juntas, a construir parcerias profissionais. E a Alice é aquela pessoa que ela nunca me deixa esquecer que eu sou capaz das coisas. Ela tá sempre ali, dando um incentivo, dando puxão de orelha, sempre, né, positivo. A Alice é um chuchuzinho. Na minha vida, eu chamo ela de chuchuzinho, ela é meu chuchuzinho. Então, no depoimento ela também não deixou de te lembrar mais uma vez. Lindo também esse depoimento das amigas. Letícia, então voltando para as redes sociais, né, que a gente falou sobre tu estar falando sobre o preconceito, sobre a gordofobia, tu falaste sobre pressão estética, isso? E gordofobia. Existe uma diferença entre os dois termos? Explica pra gente. Sim. Pressão estética, todas nós mulheres sofremos. Até vou dar uma dica de livro, quem quer saber mais sobre esse assunto, Naomi Wolf, no Mito da Beleza. Ela fala que a pressão estética, o mito da beleza que traz ali, é uma forma de coerção feminina, né, de controle de uma sociedade diante da mulher que saiu de casa para trabalhar, conquistar vários espaços. Então foi criado esse mito aí da beleza, de uma pressão estética para tentar controlar as mulheres. É muito bacana esse livro. E então todas nós sofremos pressão estética, todas nós mulheres sofremos uma pressão estética. E gordofobia, apesar de ela operar tanto para homens quanto para mulheres, ela tem uma articulação, digamos assim, diferente a partir de questões de gênero, né? Ela é uma violência associada a um corpo feminino gordo. Ela opera diferente, ela tem consequências bem violentas. Eu considero a gordofobia uma forma de violência de gênero. Trato isso também na minha última pesquisa. Trouxe a gordofobia como uma forma de violência de gênero, né? Então, são essas duas diferenças básicas. Gordofobia opera sob a mulher gorda, né, que não é só a partir da imagem. A gordofobia, ela está presente em diversos setores da vida,
né? Ela exclui a mulher gorda da sociedade, coloca à margem, vai além de associar o corpo gordo feminino como um símbolo da feiura, mas associa ao fracasso, à falta de vontade, à preguiça, ao sedentarismo, enfim, tudo aqui, a falência moral, uma falência moral, né, associada ao corpo gordo feminino. E até nos memes aí, em época de pandemia, foram muito claros isso. A gente perde até... nós somos desumanizadas, sendo associadas a animais nos memes, né? Então, os memes são um exemplo muito claro que eu trago, que dá para ver essa articulação, desde o medo ser maior de engordar durante uma pandemia do que o próprio vírus, Sim. né? É um exemplo muito claro disso. Letícia, vindo de encontro com tudo isso que tu disse, que tu nos elencou várias formas de preconceito, né? Tu falaste muito da moda, mas tu estuda de uma maneira geral, né? Tu falou sobre esses preconceitos, como tu estava me comentando antes, sobre ambiente de trabalho, todas essas associações. E agora, como o assunto se levanta mais sobre isso na internet, também se vêem as colocações, muitas pessoas falando que, primeiro que a história do mimimi é clássica, né, que sempre vão dizer, mas isso aí também sempre, quando é a dor do outro, é o mimimi, né, mas acusações e coisas que eu vi uma entrevista da Thaís e ela dizia que, a Thaís, uma blogueira plus size, com bastante, milhões de seguidores, né? E ela falava sobre que tem gente que acusa ela de estar incentivando a obesidade e fala, a gente vê também a frase romantizar a obesidade. A Thaís que tu fala é a Thaís Carla. Isso, a Thaís Carla. A Thaís Carla foi muito conhecida também como bailarina da Anitta, né? Bom, a Thaís Carla é uma referência como influenciadora e modelo plus size, e não existe a romantização da obesidade, isso não existe, isso é um discurso claramente gordofóbico. O que existe, a atuação de influenciadoras, de pesquisadores, é por uma visibilidade, é lutar é uma resistência, é lutar por uma visibilidade, por fazer parte de uma sociedade que exclui. Né? Então, a romantização da obesidade é só uma forma de ataque. Seria o próprio preconceito. Exatamente, é uma forma de ataque. Uma fala que remete a isso também. E tu, como que tu lida? Quais são os maiores desafios na hora que a gente se expõe na internet? A gente sabe que existem, né, algumas consequências. Na maioria das vezes, até como tu falou, que tu recebe bastante mensagens dizendo quanto que tu fez diferença, quanto foi inspiração. Mas existe um lado que a gente sabe que pode ser perigoso, tênue ali na internet. Como que tu lida com essa exposição? Eu acho que foi um dos motivos que me levou a resistir tanto. A entrar com tudo assim na produção de conteúdo. Foi esse medo, né? Porque a gente já sofre tanto preconceito no dia a dia, desde ataques na rua. Ano passado até falei pro Cássio, o Cássio não está aqui hoje, mas já tinha conversado com ele no mês passado, falei dessa minha experiência, que por mais que a gente esteja num processo longo aí de desconstrução e de segurança em relação à nossa existência, alguns meses atrás eu fui atacada na rua, uma violência verbal por um grupo muito forte, por ser uma mulher gorda, simplesmente por estar num posto abastecendo e olha lá, gorda, e começaram eu pensei que eu fosse ser agredida. E depois desse caso muito específico, eu não saí mais de casa. Foi todo um processo para eu conseguir, eu não vou me apagar, né? Então não é algo fácil. Então isso também me motivou a demorar a produzir conteúdo. Lê, desculpa te cortar, mas eu tenho certeza que tu vai achar que é um ótimo motivo. A gente se empolgou no papo, que realmente flui bastante. Mas eu vou pedir pro Cabala pra gente colocar os 2 últimos depoimentos, que eu acho que tu vai gostar. Eu só acho. Letícia Sarturi. Essa pessoa por quem sou apaixonado e convivo há meia década. Uma companheira que não frouxa o garrão em nenhum tento. Uma mulher sempre em evolução, com a mente inquieta, em anseio do futuro. O convívio contigo, Letícia, me ensinou que a caminhada é muito mais segura
Quando nós temos alguém que nos amadrinhe, ora tu, ora eu, e assim permanecemos eretos e firmes, sempre no rumo do que chamamos de sonho. Sinto-me orgulhoso e emocionado por esse momento dedicado a ti, pois sei o quanto tu trabalha e o quanto tu merece esse reconhecimento. Que a cada dia o teu brilho ilumine os caminhos e seja sempre luzeiro para os que virão. Te amo, minha companheira. A Lê é o maior presente que me deu, e a gente segue sempre, ao longo de todo esse tempo, de mãos dadas, juntas, por aí, por essa vida louca, voando as melhores coisas que a vida tem e passando pelas não tão boas assim. Ela sempre foi uma menina muito determinada, e um fato muito curioso é que aos 5 anos a Lê queria ser astronauta, né? E eu, como mãe, incentivei, não tem problema, filha, só que para ser astronauta tu vai ter que ir estudar longe daqui, né? Aí então passou-se um tempo e ela me disse: não, mamãe, eu não quero mais ser astronauta. Tudo bem. Um belo dia estávamos nós na sacada tomando chimarrão, porque ela é minha parceira de chimarrão desde pequenininha, e ela me olhou e disse: mãe, eu quero ser jornalista. E desde então ela não mudou mais de opinião e procurou se preparar para essa profissão que ela trilha até hoje. Filha, não tenho como agradecer por tudo que tu me dá, por tudo que tu é. E eu sei que eu posso contar sempre com o teu ombro e a tua mão pro resto da minha vida. Eu te amo muito. Gente, é milagre. Minha mãe não fala, ela morre de vergonha. Mas não parece, ela super morre de comunicativa. vergonha. Ai, gente, sacanagem deles. Eles não me falaram nada, ficaram escondendo bonito Viu só? isso. Trabalharam bem com a produção. Né? Lê, nós vamos aqui, estamos quase encerrando. Eu quero te agradecer muito, mas antes eu também quero fazer um bate-bola bem rapidinho, assim, Tá a bom. primeira palavra que vier na cabeça tu me responde, tá? Olhando pra trás, do que tu mais te orgulha na tua trajetória? A minha capacidade de superação. Tem algum arrependimento? Não. Uma saudade? Ai, são muitas, mas... dos meus avós. Se tu for escolher um lugar aqui em Santa Maria? Rio Branco, Avenida Rio Branco, onde eu sempre morei. O que te dá paz? As pessoas que eu amo estarem por perto. E o que te tira essa paz? O excesso de trabalho. Poxa, mas e tu fazendo tudo isso, então essa paz tá meio balançada. São tantos afazeres. Lê, se tu conseguisse te definir em uma palavra. Gorda. É a melhor definição que eu poderia encontrar. Então esse foi o nosso bate-papo com a jornalista Letícia Sartori. Letícia, muito obrigada por ter vindo aqui. Foi uma hora de aprendizado contigo. Continue falando muito sobre as tuas pautas, que elas são muito importantes para que a gente possa te ouvir e aprender contigo. Obrigada mesmo. Obrigada, muito obrigada pelas surpresas e por esse bate-papo. Não, e a gente teve que correr, mas assim, o marido, o noivo, tu agradece em casa, okay. Não, tudo em casa ok. eu resolvo. Esse depoimento bem poeta dele. Muito obrigada. Nós estamos encerrando o DNA de hoje. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela.